tarde, meus queridos e queridas. Estamos aqui, para mais uma aula de redação. Hoje com o tema tipologia textual e gênero textual. Vamos aqui, o que seria essa tipologia textual? A tipologia textual, pessoal, tem a ver com a estrutura do texto, Um texto, ele pode ter a estrutura narrativa, ele pode ter uma estrutura descritiva, ele pode ter uma estrutura com dissertação, com injunção. Então, a tipologia textual tem a ver com a estrutura física do texto, É bom que vocês fiquem bastante atentos com relação a esse conceito, de estrutura textual, tem a ver com tipologia textual, certo? Vamos aqui para a narrativa, A narrativa, ela possui 5 elementos básicos, que são o quê? Os personagens, o espaço, o tempo, o narrador, ou o foco narrativo, a história ou trama, certo? Ou a trama. Já na descrição, ela vai fazer o quê? Ela vai detalhar situações, lugares, coisas, pessoas, nos mínimos detalhes. Ela vai dizer todos aqueles detalhes que está naquele ambiente. Ela sempre vai estar compondo um outro tipo textual. Então, é bom que vocês recordem disso, tá bom? Uma outra tipologia textual é a dissertação. É um tipo de texto em prosa, que é estruturado, com uma introdução, com desenvolvimento e conclusão, e que ele tem como objetivo de informar e também de argumentar a respeito de um assunto. A dissertação, ela pode ser expositiva, que é aquela que expõe fatos ou acontecimentos, e ela pode ser também uma dissertação argumentativa, que é aquela que expõe o ponto de vista e que também se posiciona com argumentos, certo? Então, prestem bastante atenção. Uma outra tipologia textual bastante conhecida é a injunção. É o texto que expressa uma ordem, certo? Quais são esses tipos de texto? Geralmente as receitas e o manual de instrução. O texto, ele dá uma ordem, As receitas ou o manual de instrução. E os verbos sempre vão estar no imperativo, certo? Vamos recordar aqui a diferença de tipologia textual e gênero textual. O que seria tipologia textual? A gente viu, nesse instante. A tipologia textual tem a ver com a estrutura do texto. Já o gênero textual, ele tem a ver o quê? Com o texto naquele cotidiano, certo? Então, existe uma diferença. E o que seria texto, professora? É toda e qualquer sentença ou expressão que constitui uma comunicação. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Você é ciclista e você está na rua, pedalando, De repente, você se depara com um sinal. O sinal está vermelho, certo? Então, você parou, tá bom? Então, isso é um tipo de texto, É um gênero textual, O semáforo, ele te diz como você se comportar. Ele passou a mensagem que você recebeu, você entendeu, não é verdade? Então, isso é uma espécie de gênero textual, tá bom? Vamos agora aqui para o gênero, a tipologia narrativa e os gêneros. Na tipologia narrativa, existem vários gêneros, Eu estou aqui citando alguns exemplos, A crônica, o conto, a piada, a tira e a charge. Eu tenho certeza que vocês já estudaram, esses gêneros textuais. Mas vamos recordar, o que seria a crônica. A crônica, ela é baseada no cotidiano, Ela relata o cotidiano, com assuntos corriqueiros da atualidade, não é verdade? Já o conto, O conto, geralmente, ele é fictício, ele possui uma narrativa curta e possui um único conflito, certo? Já a charge, A charge, ela tem por objetivo de exagerar. Ela expressa o ponto de vista do emissor, e está em um contexto político da nossa sociedade, Então, é importante a gente ficar atento com relação a isso, A tira,
E a piada, elas são de cunho, né, humorístico, geralmente, né? Ela vem com alguma conotação para a gente rir, certo? A piada, ela apresenta uma sequência de ações, né, cujo desfecho é sempre cômico, tá bom? Então vamos lembrar que dentro dessa tipologia narrativa existem esses gêneros, né? Ah, professora, são só esses gêneros que estão na tipologia narrativa? Claro que não, né? Eu estou citando apenas 5 gêneros, né, dentro dessa tipologia, mas existem outros, muitos outros, né? Vamos agora para a descrição, né? Partem do romance, eles podem também ser descritivas, né? Como assim, professora? Geralmente, dentro dos romances, eles vão descrever os ambientes, há uma descrição de personagem, né? Há uma descrição das roupas, né, que constitui o imaginário do leitor. Então, a descrição, ela pode estar presente em outras tipologias textuais, tá bom? Então, fiquem atentos, né, com relação a isso. Já a tipologia dissertação, quais são os gêneros que estão dentro dessa tipologia, né? A reportagem, o resumo, a resenha, o artigo de opinião e a redação do Enem, certo? Vamos lembrar quais são as partes principais desses gêneros textuais, né? A reportagem, ela vem para informar, certo? Geralmente, ela é feita por um repórter, né? Existe uma situação que é irrelevante naquele momento, então o repórter vai fazer uma reportagem sobre determinado assunto que é importante para a nossa sociedade. Então o objetivo dele é informar a sociedade sobre determinado assunto, né? Já o resumo, galera, ele vai contar o que é essencial em um determinado texto base, né? O autor vai fazer isso com as suas palavras, né? Já a resenha, né? Ela é uma espécie de resumo, mas ela possui uma opinião, certo? A resenha, ela pega os principais aspectos, né, do texto base, mas ela vai analisar, ela vai descrever e ela vai enumerar os pontos mais relevantes do conteúdo em questão do texto base. Então é diferente, né? O resumo da resenha. Já o artigo de opinião, né? O que é o artigo de opinião e o que seria a redação do Enem? A redação do Enem, pessoal, é um texto, né, que é cobrado no Enem, em todo o nosso país, né? Todos os alunos, né, que terminam o ensino médio precisam fazer esse texto. E para passar nessa prova, eles precisam tirar uma pontuação 1.800, 600, né, 500, dependendo do curso, né, que ele deseja fazer em determinada faculdade. E existe uma estrutura básica para isso, que seria a introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Então é importante que a gente fique atento a essas espécies de gêneros textuais, tá bom? Depois a gente vai estudar tudo com calma, nos mínimos detalhes, e também a gente vai exercitar isso, né? Então é importante que vocês fiquem atentos, tá bom? Já a injunção, galera, o texto injuntivo geralmente são as receitas e o manual, né? Nas receitas, elas possuem umas partes bastante definidas. Quais são? São duas, né? Os ingredientes e o modo de fazer, né? Quando você vai ver uma receita, você vai ver logo isso. Existem os ingredientes e o modo de fazer. Já os manuais, né? Ele tem por objetivo instruir, ensinar. Eles apresentam, né, o produto de forma compreensível para os usuários menos experientes. Então é diferente, né? Só que ele está ali para dizer como é que vai ser feito passo a passo. Aí você compra um ventilador e você quer montar esse ventilador. Você não tem experiência, né? Você não é um técnico, então você pega o manual e vai vendo o que é que ele vai dizendo e você vai fazendo. Então esse tipo de texto, né, que é receita e manual, são altamente importantes dentro da nossa sociedade. A gente utiliza eles o tempo todo. Então é importante que vocês fiquem atentos, tá bom? Então, vamos recordar novamente, né? O que é tipo textual e o que é gênero textual. Os tipos textuais têm a ver com a estrutura do texto, certo? Já os gêneros textuais,
ele tem uma função social, ele é usado dentro do nosso cotidiano. Então, essa é a diferença. Lembrando que um complementa o outro, um está dentro do outro, eles se ajudam, certo? Então, fiquem atentos a esses dois conceitos básicos, né? Que eu coloquei hoje aqui para você nessa aula, tá bom? E bons estudos, até a próxima aula.